meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, na palavra de Jesus, temos uma interrogação. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Enquanto uns diziam que Jesus era como mais um entre os profetas, Pedro, falando pelo grupo dos apóstolos, diz que Jesus é o ungido de Deus, o ungido, Filho do Deus vivo. Reconhece na essência da missão a revelação divina. Também, meus irmãos, somos convidados a perceber a pessoalidade transformadora de nossa igreja e comunidades. Não é mais uma missa, mais um anúncio, mais um grupo bíblico de reflexão. É a revelação plena da presença do Deus sempre presente em nossas vidas. Pedro percebe isso em Jesus e nós precisamos perceber também isso em nossas comunidades. Você já percebeu como na vida as coisas mais comuns ganham um sentido único? Pedro era pescador de peixes e se tornou pescador de homens. Liderava um barco e passou a liderar a igreja. Paulo era soldado do Império Romano e se tornou soldado de Cristo. Liderava um grupo de soldados e passou a liderar comunidades. Assim também somos nós em nossas vidas. Meus irmãos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O primeiro a responder é Pedro, e numa profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E depois vem Pentecoste e o confirma. E ele passa a ser então o sucessor de Cristo na terra, aquele que vai realmente ter o poder. Jesus então entrega a chave da igreja para Pedro. E a igreja celebra na sua liturgia todo dia 29 de junho, que no Brasil, quando cai durante a semana, ela é trazida para o final da semana, para que nós possamos refletir a nossa história. A história de Pedro e Paulo. Segundo São Jerônimo, Pedro e Paulo teriam morrido no mesmo dia. Já segundo Santo Agostinho, há uma diversidade. Não confirma tal situação, mas ambos foram martirizados. Agora, na Bíblia não está em nenhum momento algum esse relato do martírio de ambos. Nós vamos entender e conhecer com os livros que vão vir pós a Bíblia, na tradição da igreja. Um deles é o próprio São Jerônimo, que vai escrever a história eclesiástica. E é através dessa obra que não é canônica, né? Mas é do século III, IV, mais ou menos, coloca para nós esse relato histórico, desde de Pedro até o seu tempo. O que aconteceu com a igreja e, por fim, chega até nós hoje. Pedro, homem simples que recebeu a missão de governar, coordenar a igreja. Hoje nós vamos refletir a nossa identidade de católico, apostólico, romano.
Temos muitas igrejas, meus irmãos, por aí afora. Cada vez mais se pulveriza os títulos de igreja. Mas vamos a ter a nossa identidade. O que significa ser cristão, católico, apostólico, romano? Quem deseja participar dessa igreja, meus irmãos, tem que seguir tais mandamentos. Primeiro, que o nosso fundador é Jesus Cristo. Há um teólogo que foi até condenado pela igreja que dizia que Jesus veio anunciar o reino e os homens criaram a igreja. Por isso ele foi condenado, porque nós acreditamos, meus irmãos, que a igreja sempre foi querida por Deus. Na verdade, ela já foi pré-anunciada desde Gênesis. A Arca de Noé faz pré-figuração da própria igreja. Deus quis que os judeus pudessem assumir tal papel, mas com o passar do tempo se perderam. Ele veio até os judeus para mostrar, trazer para o prumo e não o seu tempo. Naquele tempo eles não o aceitaram. Então, meus irmãos, houve um rompimento, mas a igreja ela continua e passa a ter um novo formato. Cristo quis sim a igreja, este lugar onde o culto, as celebrações, tudo acontece. É querido por Deus. Nosso fundador, então, meus irmãos, é Cristo. Essa igreja tem duas principais colunas, 2 alicerces, que se tirar uma dessas colunas, acaba a igreja. Uma coluna é Pedro, que simboliza fidelidade, seguimento, aquele que permanece no caminho do Cristo. E a outra coluna é Paulo, que é o anúncio, que é a pregação. Sem a pregação, sem a fidelidade e o seguimento, meus irmãos, a igreja acaba. Paulo, o maior pregador da história, que era obediente a Pedro. E assim, meus irmãos, Pedro foi o primeiro papa. E já passaram pela nossa igreja 296 papas, com esse agora, atual. Meus irmãos, obedecer para nós católicos é fundamental. Mesmo na diversidade, nós buscamos a unidade. A igreja de Cristo, ela é formada de homens, mas quem a conduz é o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós devemos rezar pela nossa igreja. Então, meus irmãos, peçamos a Deus para que Ele abra os nossos corações, como fez com os apóstolos, com seus apóstolos, para nós percebermos a grandeza da missão do anúncio da boa nova de Jesus. Não nos esqueçamos que somos muito importantes na obra do Senhor e que cada um de nós faz parte de um projeto especial sonhado no coração de Deus. Amém? Amém.